Semana eu trouxe um brinquedo ao Autódromo Internacional do Algarve. E que brinquedo? O Toyota GR Yaris. Eu fico com a carrinha mais ecológica da SEAT, o Leon e-Hybrid. E o André deixa-se surpreender pelo novo Dacia Sandero. Vai ser assim esta edição do Volante. Parece uma miragem, mas finalmente chegou. Os japoneses de regresso às emoções fortes. A Toyota decidiu fazer um carro para o WRC e legalizá-lo. Este é o Toyota GR Yaris. Tem um motor 3 cilindros, imagino, mas não é um 3 cilindros qualquer. É só o mais potente de sempre num carro de produção. 1.6, 261 cavalos. A coisa promete. Tinha de o trazer aqui ao Autódromo Internacional do Algarve. Este carro é absolutamente visceral, é incrível. Se a Toyota com o Supra já tinha mostrado o que é que a Gazoo Racing conseguia fazer, agora com este Yaris não há dúvidas. Isto não é um Yaris, é um bicho do demo. Com tração integral, mas sem exagerar na aderência, o GR Yaris é viciante e não se inibe num circuito onde só se dão bem as melhores máquinas. Faz 5,5 segundos dos 0 aos 100, mas isso é o que menos importa, até porque parece fazer menos. É mais baixo, mais comprido, mais largo que o Yaris convencional. É impossível alguém não se divertir com este automóvel. Fim da reta, travagem a fundo. Maravilhoso. Esta curta distância entre eixos faz com que este carro de facto seja um brinquedo. Tão simples na essência, mas tão complexo tecnicamente. Uma receita que não é para todos, mas a experiência da Toyota está em cada detalhe. Este carro só tem 4 componentes do Yaris convencional que já conhecemos, pois é tudo diferente. Usa 2 plataformas. No eixo dianteiro é a plataforma do Yaris, ali no eixo traseiro a plataforma do Corolla, por isso é que ele tem vias mais largas atrás. E o resultado, de facto, é que o carro tem um comportamento que é previsível, mas depois faz isto. Muito bom. Este travão de mão funciona como os travões de mão dos rallies. Desacopla o eixo da frente do eixo traseiro, bloqueia o eixo traseiro para podermos brincar nas curvas. A caixa manual tem 6 velocidades, é curta como se pretende e muito bem escalonada. Outro dos segredos deste carro é o peso, porque pesa menos de 1.300 kg. Tem as portas e a porta da bagageira em alumínio, tem o teto em carbono, isso ajuda tudo a tirar peso. E estes travões também são muito eficazes, têm os discos com um diâmetro maior que os do Toyota Supra. Quer dizer que este carro foi feito para travar realmente bem. E nem é preciso coragem para acelerar à saída da maior parte das curvas. O Toyota GR Yaris responde de uma forma só habitual nos carros de competição. Este motor ganha vida a partir das 3.500 rotações por minuto, é aí que o turbo enche e ficamos com o motor em todo o seu esplendor, é de facto impressionante. Andava à procura de defeitos neste carro e encontrei 2. Aqui em pista ele tem uma ligeira tendência para sair de frente se eu andar mesmo a pisar muito os limites. E depois o principal defeito que lhe aponto é o som do motor. É que lá fora não é mesmo nada impressionante. Aqui dentro acaba por me agradar apenas porque tem um som que é provocado digitalmente e que sai pelas colunas do automóvel. Mas não é a mesma coisa. Arrisco dizer que este GR Yaris nem tem concorrência no segmento. É emocionalmente único. O Toyota GR Yaris até pode parecer mais rápido do que é na realidade, mas tem o trunfo
de ser um dos desportivos mais puros e divertidos do momento. E só porque custa aproximadamente 50 mil euros, até devia haver um incentivo do Estado para podermos ter um brinquedo destes na garagem. O Leon é o primeiro híbrido plug-in da SEAT. O ensaio da versão Sport Tourer para ver mais à frente neste programa. Muitos despistes nas curvas acontecem devido ao excesso de velocidade e à forma como as abordamos. Hoje vou aprender a curvar de forma correta. Pedro, qual é a trajetória ideal que devemos seguir para realizar a curva em segurança? Claro, as curvas devem ser abordadas do exterior para o seu interior, até atingirmos sensivelmente o meio, ponto a partir do qual alargamos novamente a trajetória para o seu exterior. Mas existem outros elementos que podem causar a perda de aderência na curva. Claro que sim, Laura. Água, areia, óleo, são tudo fatores que têm uma preponderância fundamental na abordagem às curvas e que podem causar o desequilíbrio do carro e, consequentemente, o despiste. O objetivo da condução suave é transformar as curvas em retas, o que potencia uma redução drástica da transferência de massas, que é aquilo que desequilibra o carro. Portanto, quanto mais suave formos na abordagem às curvas, menos probabilidade temos de ter um acidente. Exterior, mais, parte de fora, exatamente, e agora ponto interior da curva, e agora abres, exatamente. Boa. O Leon é o modelo mais vendido da SEAT e agora o primeiro híbrido da marca. Vamos ver como se comporta esta versão Sport Tourer, uma carrinha que promete conforto, espaço e eficiência. Um motor 1.4 TSI de 150 cavalos com elétrico de 115 tornam esta versão a mais ecológica da gama Leon, como também a mais potente. Da combinação resultam 204 cavalos, mas os números não são tudo e as aspirações desta Leon são tanto familiares como ecológicas. Esta carrinha é muito agradável de conduzir. A suspensão tem um equilíbrio certo para não comprometer o conforto. E quando o motor a combustão não entra na equação, a sensação é de que estamos a conduzir um puro elétrico. Em qualquer um dos modos, a direção é leve, mas comunica muito bem com o condutor. O comportamento em curva é de salientar por ser assertivo e ágil. Quase não parece que estamos a bordo de uma carrinha. Não é um desportivo, é certo, mas é despachado, o que permite fazer ultrapassagens com toda a confiança e alguma diversão. Com o pé mais pesado, fica com um comportamento mais enérgico. Depois, com algum cuidado no acelerador, fica mais poupado, o que dá a sensação de ser um carro muito versátil para o dia-a-dia. Os consumos em modo híbrido andam entre os 5 e os 6 litros aos 100, valores que podem baixar consideravelmente se a bateria estiver carregada, algo importante nos híbridos plug-in. Em modo E, o 100% elétrico promete autonomia até 64 km. Para alterar o modo, o botão costuma estar aqui na consola central. Neste caso, está no ecrã tátil, o que obriga o condutor a desviar os olhos da estrada. Os botões são, aliás, quase inexistentes. Faltam teclas físicas de atalho que se juntam a menus pouco intuitivos. No entanto, o sistema multimédia que encontrei neste Leon é melhor em comparação com os antigos sistemas da SEAT. O habitáculo é moderno, os plásticos são de toque macio, o que torna o interior muito harmonioso, além de espaçoso. As diferenças para as restantes Leon Sport Tourer são praticamente inexistentes nesta versão híbrida, prova de que para usar energia elétrica não é preciso ser um alien. Por fora, uma imagem entre o sóbrio e o sofisticado na medida certa. O Leon é híbrido, conjuga performance e economia. Adapta-se às necessidades do dia-a-dia
e dá a sensação de que não deixa ninguém ficar mal. Este híbrido plug-in na versão Excellence custa quase 37 mil euros. E aqui está a terceira geração do Dacia Sandero. É um dos modelos mais vistos nas estradas nacionais e percebe-se porque é também um dos mais económicos, que dá bastantes garantias para o preço que requer. Agora, nesta nova geração eu acho que há uma ruptura completa com aquilo que o Sandero ofereceu no passado. Isto porque o design está completamente refrescado, tem aqui pormenores bastante engraçados como estes toques de cor na ventilação, por exemplo, aproveita a climatização, que é bastante engraçada e que está instalada nos irmãos da Renault. Para além disso, temos um ecrã a sério, um display de 8 polegadas aqui no sistema de infoentretenimento, que tem também este pormenor bastante engraçado à antiga para colocar o smartphone neste suporte, que também podem carregar usando esta porta USB que está mesmo aqui a jeito. Para além disso, temos um painel de instrumentos parcialmente digital que podemos controlar facilmente de forma muito intuitiva e continuamos a ter este tipo de materiais, os plásticos duros, que são perfeitamente compreensíveis num carro neste nível de preço. Ainda assim, a Dacia quis inovar um pouco nesse sentido e introduzir este tecido ligeiramente almofadado, que é bastante agradável e é uma boa ruptura com os típicos plásticos duros que compreensivelmente estão neste habitáculo. No que diz respeito ao aspecto, para vos falar do exterior, eu tenho de fazer aqui uma pequena paragem. Como podem ver, ele não podia estar mais diferente do que a geração anterior. Começando aqui pela frente, que conta com novos faróis que são enormes e full LED, e ainda novos pormenores de design, como estes relevos que a Dacia colocou no capô, e é uma linguagem que continua para o resto do carro. Os novos pormenores do capô, bem como estas curvas por cima das rodas, são provas de que a Dacia se esforçou bastante para fazer deste Sandero bem mais interessante do que a geração anterior. Este é o Stepway, portanto, é a versão mais aventureira, que tem estas barras de tejadilho se quiserem carregar alguma coisa, mas um dos principais segredos desta nova geração está escondido na mala. Os 328 litros de capacidade não são particularmente impressionantes, mas temos aqui um compartimento para ampliar essa capacidade que podemos usar para esconder a chapeleira ou para ver isto, que não é um pneu, é um tanque para um combustível alternativo que faz deste Sandero um bifuel para aproveitar na estrada e na carteira. Isto quer dizer que este Sandero consome gasolina e gás de petróleo liquefeito, mais conhecido pela sigla GPL, que é, claro, muito mais barato. A transição acontece quase sem se notar e basta carregar num botão para trocar de combustível. Quando ambos os tanques estão cheios, este motor de 1 litro com 100 cavalos ganha uma autonomia de cerca de 1000 km. Esta versão EcoG tem inclusive o modo de condução Eco. Tudo isso poderia querer dizer que este Dacia Sandero foi feito para poupar. Agora, eu acho que isso é uma caracterização bastante injusta por tudo aquilo que ele oferece. Talvez fosse assim no passado, mas nesta terceira geração temos pormenores relativamente raros de ver em carros desta gama, como por exemplo Apple CarPlay e Android Auto sem fios. Isso é feito por Wi-Fi, ou seja, podemos criar um hotspot e dar internet aos nossos amigos aqui no carro. E nesta estrada de terra batida, por exemplo, também vemos que há aqui pormenores que são de qualidade superior, ou seja, eu não sinto que estou numa carroça para um carro que começa nos 9.000 euros, portanto acho que o Sandero cumpre bastante bem. Para além disso, partilha muitas semelhanças com dois irmãos da casa-mãe na Renault. Apesar de ser adotado, tem a mesma estrutura do Clio e do Captur. Isso deu-lhe mais rigidez na estrada e mais espaço para os passageiros à frente e atrás, onde podem estar 3 pessoas sem ficarem muito apertadas. Vários pontos positivos que prometem manter o Dacia no topo das preferências dos condutores portugueses. Esta semana não temos mesmo tempo para mais. Já sabe que pode rever outros episódios do Volante no site da SIC Notícias. Até à próxima edição. Fique bem e, se puder, fique em casa.